Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Na volta do Marca Vasco, vamos falar sobre a nomeação de Luiz Melo, antes-CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama Associativo, e agora será o novo CEO, primeiro CEO da Vasco SAF. Você quer saber as últimas informações sobre este fato? Alguns pontos estranhos, ao meu ver, com todo esse ocorrido, bem como a nossa opinião que não poderia faltar. Você quer ver isso tudo? Venha comigo até o final deste vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Eu sou o Sérgio Marca. Todo dia, praticamente todo dia, às 7 horas da manhã, o seu verdadeiro café da manhã com as notícias e as livres opiniões sobre o gigante da colina. Aqui para dar uma satisfação para vocês. Eu estive fora nesta semana, talvez uma das semanas mais importantes da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas o meu filho, que é a nossa prioridade, a nossa família, os nossos filhos, esteve muito mal durante essa semana, graças a Deus, pela força divina, e está se recuperando, mas como ele estava muito mal, não tive nem cabeça aqui para gravar vídeo para vocês, e eu já estava sentindo saudades, como também espero que você esteja sentindo saudade dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. Beleza, meus amigos? Assim, vamos àqueles pedidos estacionários. Largue o dedo no like, que muito nos ajuda. Inscreva-se nesse canal para alcançarmos a meta de 20 mil inscritos e aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que são lançados no Marca Vasco. 7 horas da manhã, praticamente todos os dias, um vídeo sobre o gigante da colina. Mas vamos aqui com a informação. Luiz André de Figueiredo Melo, ou Luiz Melo, flamenguista, o antes-CEO do Clube de Regatas Vasco da Gama, foi nomeado para também continuar administrando o Vasco, mas agora pela Sociedade Anônima Futebol, o grupo de investimento americano 77 Partners, o nomeou, bem como também nomeou Paulo Brax como o diretor de futebol, praticamente no primeiro ato após o resultado da Assembleia Geral Extraordinária, onde os sócios aprovaram a Constituição da Vasco SAF. O Luiz Melo chegou ao Vasco da Gama oficialmente em 2021, trazido pelo próprio Jorge Salgado, mas antes ele já tinha trabalhado no Vasco na gestão Campelo, fazendo algumas consultorias, ajudando o Campelo na administração do Vasco da Gama. Ou seja, quem o indicou a estar no Vasco da Gama, não sei ao certo, mas o fato é que o próprio Jorge Salgado o oficializou como CEO do Vasco da Gama. Essa notícia do anúncio da nomeação pela 77 Partners do Luiz Melo para ser o novo CEO da Vasco SAF não foi bem digerido pelos atuais vice-presidentes do Clube de Regatas Vasco da Gama. Inclusive, um falou que recebeu essa notícia surpreendente com um sentimento de ódio e revolta. Revolta e ódio. Olha, chegaram pegando pesado nisso. E agora que eu acho muito estranho, que é o próprio Jorge Salgado se sentiu surpreendido com esta nomeação do Luiz Melo para a Vasco SAF. Inclusive, o Jorge Salgado teria sido comunicado apenas algumas horas antes da emissão, como vocês estão vendo aí na tela, da nota da 77 Partners nomeando Luiz Melo e Paulo Brax. Muito me estranho isso também. O fato é que o Jorge Salgado levou a essa insatisfação tanto dele a princípio, porque ele teria se sentido traído pelo Luiz Melo. Agora, eu não sei se ele também teria se sentido traído pela 77 Partners. Isso, informações trazidas por aliados próximos ao Jorge Salgado, levou este fato de insatisfação para a 77 Partners. Inclusive, na quarta-feira, teve uma reunião entre os VPs do Vasco da Gama, o Jorge Salgado, obviamente, né, o Carlos Roberto Osório, Duque Estrada
também e membros da 77 Partners para alinhar como será este processo de transição entre o clube associativo e a Vasco SAF, bem como ali ficou afirmado que os VPs aceitarão a nomeação do Luiz Melo para CEO do Vasco SAF, abre parênteses, foda-se os VPs terem aceitado ou não. Agora é decisão da 77 Partners, é uma empresa, meu irmão, vocês não metem mais o bedelho nessas decisões. Fecha parênteses. E assim, cada VP provavelmente sentará junto com o Luiz Melo para fazer essa transição de uma forma mais pacífica. Provavelmente terá um meio-campo ali do Duque Estrada, que também participou dessa fase de negociações com a 77 Partners. E assim vão dar prioridade para essa transição. Jorge Salgado, inclusive, teria pedido para a 77 Partners não nomear o CEO Luiz Melo, bem como, se nomear, ao menos ficar resguardado pelo prazo dessa de transição. Mas aqui eu abro um novo parênteses para o senhor Jorge Salgado. Foda-se o que você pensa. Na verdade, agora quem manda no futebol é a 77 Partners e eles lá colocam o CEO que eles bem entenderem. Fecha parênteses. Inclusive, 10 dias antes da própria AGE, 3 grupos da base da Mais Vasca teria divulgado uma carta com, abre aspas, radicalmente contrários à participação de qualquer membro executivo da atual gestão em atividades remuneradas na SAF, fecha aspas, para estes grupos políticos. Abre parênteses, você já sabe o que eu vou falar. Foda-se, não são vocês que mandam mais nesta porra, nem os torcedores do Vasco também estão revoltados por causa dessa indicação, como mostra a pesquisa aí, Net Vasco. Foda-se, fecha parênteses. Então, meus amigos, essas são as últimas informações. Parece que ficou tudo apaziguado ali nesta quarta-feira, fechado esse período de transição. Duas estranhezas agora, partindo para o segundo ponto deste vídeo, já pedindo o seu like, Jorge Salgado se falar surpreso com essa nomeação. Cara, não me engulo essa, não me venho com churumelas. Alegar agora que ficou surpreendido, que teria se sentido traído, bem como pode haver algum conflito de interesses, já que o CEO do vendido está sendo CEO do comprador. O Jorge Salgado. E que Jorge Salgado e Duque Estrada e Carlos Roberto Osório me falar que foram surpreendidos com essas notícias. Não me vem com essa não, que acho muito estranho. Os VPs até entendo sim, até porque antes da própria GE já tinha esses boatos de que o Luiz Melo seria o nomeado para assumir esse cargo do CEO da Vasco SAF. Então, Jorge Salgado, para mim isso aí é tudo balela, apenas narrativas para demonstrar que o Jorge Salgado se sentiu insatisfeito para estar ali acomodado junto com a torcida, que demonstra também uma certa revolta com essa nomeação. Outra estranheza também, como vocês podem ver aí na tela, o próprio conselheiro Júlio Bran, e aqui fazendo elogio a ele, encaminhou uma emenda, se lembra lá em abril, quando ia aprovar o novo estatuto, olha que ele teria indicado numa emenda para a composição do inciso 4º do novo artigo 135 do Estatuto Social, que é respeito à quarentena dos profissionais. Ou seja, aqueles profissionais que tenham atuado no clube associativo não poderiam assumir cargos na Vasco SAF. E assim ele teria escrito: respeitar o prazo de 5 anos contados do final dos respectivos mandatos para membros da diretoria administrativa e ou do conselho deliberativo e do desligamento para profissionais remunerados em nível de diretoria, para que possam assumir posição remunerada na diretoria da SAF. Acredito que o Luiz Melo se iria aí no desligamento para profissionais remunerados em nível da diretoria. Essa emenda não passou pelo Conselho Deliberativo e ficou assim o inciso 4º do artigo 135, que fala da SAF Vasco, Vasco SAF. Respeitar o prazo de 5 anos contados do final dos mandatos dos membros da diretoria administrativa e o Conselho Deliberativo, para que possam assumir posição remunerada na diretoria da SAF. Realmente foi
e extorquido aí, execrado, é esta parte que se falava dos profissionais que atuariam em cargos de direção. Aí vale uma pergunta: será que o Luiz Melo já tinha ciência, ou a galera já tinha ciência que o Luiz Melo ia assumir esse cargo e lá em abril não teria passado essa emenda? Muito ficou confuso. O fato é que é importante nós sabermos quando efetivamente o Luiz Melo recebeu este convite para ser o CEO também da Vasco SAF. Porque, ao meu ver, é óbvio que há um conflito de interesse entre o vendedor e o vendido neste caso, né? Porque, ao meu ver, coloca por água abaixo toda a negociação entre Vasco e 77 Partners, porque agora eu já não sei se o CEO defendeu o interesse do Vasco da Gama, quando ele era CEO do Vasco da Gama, ou defendeu o interesse do seu futuro empregador, que é a 77 Partners através da Vasco SAF. Então, meus amigos, fica aí uma grande indagação que tem que ser vislumbrado, porque, inclusive, o novo estatuto teria essa previsão de quarentena para esses profissionais, o que não passou pelo Conselho Deliberativo. Agora, meus amigos, pedindo novamente aquele like no vídeo que muito nos ajuda a subir nesse YouTube. De meu Deus, é a minha opinião. É óbvio que eu sou contra a nomeação desse sujeito para CEO do Vasco da Gama, ou da Vasco SAF, como queiram falar. Primeiro, competência. Aqui, obviamente, não sou nem capaz de julgar a competência do Luiz Melo, parece ser uma pessoa muito capacitada. Mas vamos analisar alguns números que a gente pode ter. Ele é CEO de uma empresa que se chama Clube de Regatas Vasco da Gama, onde o carro-chefe dele é o lado esportivo, principalmente no futebol. E no futebol teve os piores resultados da sua história, mas nós fomos rebaixados, nos mantivemos numa Série B, não conseguimos chegar às finais do campeonato regional, fomos eliminados de forma vergonhosa em 2 edições da Copa do Brasil, uma inclusive contra o Juazeirense. Ou seja, no futebol só foi uma negação, inclusive com a contratação de jogadores que muito discutíveis, aonde a princípio ele teria gerência sobre isso. Mas não é só no lado do futebol que foi uma vergonha. O próprio lado esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, com seus esportes olímpicos, aqui não tem conhecimento tanto se o Remo continuou tendo alguns resultados, mas o fato é que os esportes olímpicos do Vasco da Gama acabaram. O basquete acabou, a natação foi terceirizada. Realmente o lado esportivo, ou seja, o carro-chefe dessa empresa não funcionou. Inclusive, perdemos contratos do Campeonato Carioca, foi assinado com a TV Record, com a representação, na verdade, do Luiz Melo, que trouxe prejuízo para o Vasco da Gama. Ou seja, o lado esportivo do carro-chefe dessa empresa não funcionou enquanto ele era CEO. E depois o lado social de um clube, que é associativo, também não funciona. Teve por vezes fechado a sede Calabouço por causa de uma obra quase um ano. A sede da Lagoa foi reformada por ajuda de sócios que nem sequer o Vasco da Gama tinha dinheiro para reformar, ou interesse mesmo para reformar a sede da Lagoa. Eu duvido muito dessa competência tanto do Luiz Melo em administrar o Vasco da Gama, que o permitiu ser também agora o futuro CEO da Vasco SAF. O conflito de interesse é evidente. Como é que você bota o CEO de uma empresa que está sendo vendida para ser o CEO da empresa que está comprando, da nova empresa formada? Eu imagino aqui, e não me venham com essas churumelas de que está se respeitando uma transição, mantendo o profissional que conhece o Vasco da Gama. Mantinha ele como CEO do Vasco da Gama, contratava um novo CEO da Vasco SAF, obrigava ali um período de transição e depois mandava embora, acabou. Então essa história também não me convence e para mim é evidente o conflito de interesse. Depois também eu acho que a 77 Partners já começa errado no Vasco da Gama, porque a constituição da SAF, muito quista pela torcida, na verdade era numa tentativa de ruptura com tudo que estava ocorrendo do passado, com todos os agentes políticos e também funcionários. Então, a constituição da Vasco SAF, vinda da 77 Partners, seria uma ruptura com tudo isso. E a mamata continua, e assim, gente que fez parte dessa pior administração do Vasco da Gama continuando na Vasco SAF, que eu acho que isso, então, dá um exemplo muito ruim, para um recado muito ruim para a torcida do Vasco da Gama. E por fim,
O primeiro presidente da Vasco SAF vai ser flamenguista. O primeiro presidente da empresa a controlar o futebol do Vasco da Gama é flamenguista. Cara, não é possível. Não é possível que não tenha outra pessoa para assumir essa Vasco SAF que não seja um flamenguista. E olha aqui, eu não estou nem pedindo que seja vascaíno, porque eu já deveria pedir para este cargo ser vascaíno, porque eu acho que sim, você lida com uma empresa com paixão, um clube de futebol lida assim com paixão. E se a 77 Páginas não entender que futebol é paixão também e que ela tem que gerir como uma empresa, mas que você tem adeptos apaixonados e paixão não se explica, já começa errado. E quando você coloca um torcedor claramente do rival para administrar o Vasco da Gama, muito me surpreende a torcida do Vasco da Gama estar aceitando pacificamente. Bom, na verdade não me surpreende muito, mas estar aceitando pacificamente esta nomeação, não discutindo seu conflito de interesse, sequer está discutindo essa competência toda que o pessoal fala para administrar o Vasco da Gama e também ser flamenguista, está administrando primeiro presidente da Vasco SAF ser flamenguista. Então, amigos, para concluir, sou totalmente contra por esses pontos dessa nomeação do Luiz Melo para ser o novo presidente aí da Vasco SAF. Acho que a 77 Partes já está começando com o pé esquerdo aí nesta Vasco SAF. Esperamos aqui sempre que dê certo. Muito obrigado por acompanhar este vídeo, meus amigos. Não esqueçam de largar o dedo no like. Tchau e saudações vascaínas!